Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o Ultra T ele poder destruir o multiverso, né? Se você não viu esse vídeo, clica aí no card. Mas bem, hoje eu vou fazer um vídeo complementando isso, sabe? Tipo, quais são todos os fatores que influenciam, né, nessa questão, nessas situações do Ultra T ele ter um nível multiversal de poder. Mas bem, eu sou o Daniel Leite e hoje nós vamos explicar isso de uma forma amistosa e bem informativa sobre porque o Ultra T é um dos aliens mais poderosos de Ben 10. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bom, galera, tudo começa com informação pop-up, né? Que os pop-ups são fatos triviais, ou seja, são curiosidades canônicas sobre o universo de Ben 10 em si. E esse pop-up aqui, ele fala sobre os mecamorfos galvânicos, eles terem programados, né, na sua programação, no seu DNA, um mapa de todas as tecnologias alienígenas, ou seja, todas, entendeu? É presente, passado e futuro, o negócio é atemporal. E nós sabemos que os pop-ups, eles muitas das vezes são curiosidades que até complementam fatos, né, que já são pré-estabelecidos em Ben 10 ou já foram afirmados por algum diretor. Por exemplo, a questão do Omnitrix, ele transformar o usuário em híbridos da espécie, né? Isso foi afirmado pelo Duncan Royal, né, quando foi explicado sobre a questão do Omnitrix, né? Ele é injetar o DNA alienígena no usuário e assim ele mantém uma pequena porção do DNA do próprio usuário, né, na transformação, para que assim ele possa manter a consciência, a memória e a personalidade. E mais tarde a gente viu que um pop-up complementa justamente essa afirmação. Da mesma forma, temos esse pop-up que eu falei aí, né, dos mecamorfos terem programado todas as tecnologias, o mapa de todas as tecnologias alienígenas, só que aí vem o questionamento. E o Ultra T? O Ultra T, ele pode se transformar nessas tecnologias alienígenas? Por causa que assim, o Ben, ele nunca demonstrou ter esse poder. E a gente sabe que eu já falei aqui no canal outras vezes, né, que o Ultra T, ele não poderia se transformar nessas tecnologias pela questão de ele não ser um mecamorfo completo, né? E como eu falei antes, a maioria dos alienígenas do Omnitrix, ele mantém uma pequena porção do DNA humano do Ben, do usuário. Mas o Ultra T, ele é ainda mais incompleto, ou seja, ele possui ainda mais DNA do Ben. Vamos supor aqui, o Quatro Braços, ele tem 95% DNA Tetramind e 5% humano. Pronto, o Ultra T teria, vamos supor aqui, uns 70% mecamorfo e 30% humano, né? Não dá para saber ao certo, mas só para ter uma comparação aqui, sabe? E tudo isso um pop-up, uma informação pop-up explica que é por conta que o DNA dos mecamorfos, eles não conseguem, né, se fundir com tecidos orgânicos, né? Então é por isso que o Ultra T ele é incompleto e é por isso que ele tem a voz do Ben, ele mantém a voz humana do próprio Ben, em vez de mudar a voz, né, assim como acontece com os outros alienígenas. Aí eu usava essa informação pop-up, esse fato, para explicar por que que o Ultra T ele não consegue se transformar nas tecnologias alienígenas, assim como outros mecamorfos. Mas se você for ver, esse pop-up ele é categórico, ele só fala que essa explicação é pela questão da voz do Ultra T ser a voz do Ben. Ele não fala que esse é o motivo, né, o Ultra T ser incompleto é o motivo dele não se transformar nas tecnologias alienígenas, entendeu? Então isso significa que aquele pop-up que fala, né, que os mecamorphos têm se programado o mapa das tecnologias, de todas as tecnologias existentes, ele sim é válido, até porque isso é comprovado na série. A gente vê o guarda mecamorfo do Azimuth, ele se transformando em tecnologia sem ter que aprimorar, se incrementar. O Chip também é outra prova, né? Ele consegue se transformar nas tecnologias, né? Só que é um argumento que muitos usam, né? Que o Derek T. White, ele falou que não, que isso ali era um erro de storyboard. Porém, isso é uma coisa que o Derek não tem propriedade para falar, entendeu? Por causa que na época de Força Supremacia Alienígena, que é quando essas informações foram estabelecidas, foram criadas, o Derek era apenas um freelancer. Ele não era um diretor de artes e membro ativo nas reuniões de história, não. Naquela época ele não era isso. Então ele não tem propriedade para falar que essa informação ela é um erro de storyboard. Até porque isso nem faz sentido narrativamente dentro da série. Tipo, o guarda do Azimuth, né? O Azimuth a gente sabe, né, que a importância que ele tem. E aí você pensar que o guarda do Azimuth ele ser poderoso, assim, né, ele poder se transformar nas tecnologias, né? Faz sentido ele poder fazer essas coisas. E o Chip
chip é uma extensão de mecamorfo galvânico, né? Poder se transformar nessas tecnologias e tudo, vários momentos, né, da série, tipo, e dizer que isso é um erro, é uma coisa que realmente não tem como concordar. Tanto que o Duncan Roleal, que é o co-criador de Ben 10, ele corrobora com essa informação. Quando foi perguntado se os mecamorfos podem imitar a tecnologia, ele fala que sim, né? Ele até explica quase com as mesmas palavras do pop-up, né? Falando que eles têm uma vasta biblioteca, né, com as tecnologias. Então, sim, ele corrobora com essa informação. Agora, a questão do Ultra T que eu falei, antigamente eu falava sobre a questão dele não poder se transformar nas tecnologias por conta do DNA dele ser incompleto. Isso era teoria, porque eu sei que muitos de vocês usam o que eu falo aqui como fato. Por exemplo, aquele vídeo da teoria do Vilgax, né? O Vilgax de UAF e de Omniverse seriam filhos do Vilgax do clássico. Isso aí era uma teoria, não era um fato, entendeu? Então vocês têm que saber diferenciar a teoria de fato. Então isso do Ultra T ter o DNA incompleto e por isso ele não se transformar nas tecnologias, isso aí é uma teoria, entendeu? Por causa que o Duncan Roleal, ele fala, né, que os mecamorfos podem sim fazer isso, né? Tem o pop-up, fala que os mecamorfos têm programado o mapa de todas as tecnologias. O pop-up que falava da voz do Ultra T, o DNA dele ser incompleto, por isso que ele tem a voz do bem, só fala sobre isso, só justifica o fato da voz e não os poderes, entendeu? Então o Ultra T, levando tudo isso em consideração, ele poderia sim se transformar em todas as tecnologias do universo, né? Do mesmo jeito que qualquer outro mecamorfo galvânico, né? Por causa que dentro dos mecamorfos galvânicos possui, né, esse DNA que já que é uma coisa atemporal, né, que são tecnologias que existem no presente, passado e futuro, então é um DNA que está se expandindo, é infinito, né? Por conta que a gente tem que lembrar que quem fez foi o Azimuth. O Azimuth, ele tem feitos muito interessantes na série. Se a gente for voltar nas outras criações do Azimuth, como a Ascalon, que é uma espada muito poderosa, né, que ela manipula leis fundamentais do universo, e o próprio Omnitrix, que é um aparelho tecnológico, né, que armazena DNA e pode transformar o usuário em seres como o Alien X, né, um Sapien Celestial, que é uma espécie que beira a onipotência, entendeu? Então a gente tem que ter em consideração que o Azimuth, ele criou artefatos tecnológicos muito poderosos que até são comparados com magia muitas das vezes, né? Quando alguém me dá uma surra com uma espada mágica, é a hora exata para perguntas. Não é magia, é ciência. O médico e o monstro? Mas é só uma história. Falou o garoto com um relógio mágico que se transforma em aliens. Qual é? Chupacabras não existem. Disse o maluco que usa magia no relógio pra virar alienígenas. O quê? Magia? Ciência! Mas como ele fala, não é magia, é ciência. Aí você pensar que ele fez tudo isso, né? Que não era pra sair daquele jeito, né? Tipo, ele criou a hélice de DNA e fez toda essa programação aí, né? Das tecnologias do universo. De alguma forma, né, ele conseguiu fazer isso. Por ele ser um ser que tem conhecimento do cosmos. Isso aí, basicamente, é brincadeira de criança pra ele, né? Ele conseguiria fazer isso tranquilamente, mas não saiu do jeito que ele esperava e criou toda uma espécie, entendeu? Então, o Azimuth, ele é um personagem, assim, muito bravo, né? Nas coisas que ele faz, né? E aí criou o malware e tudo, né? E aí você pode se perguntar, por que é que o Azimuth, ele precisaria criar uma hélice para corrigir o malware e tudo mais? Se os mecamorfos galvânicos, eles têm em si programado toda a tecnologia que existe, presente, passado, futuro, por que o Azimuth não usou eles para fazer essa hélice? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, galera. O Azimuth pode até ser inteligente demais para ser do mal. A maior mente da galáxia é o Azimuth. Mas não importa em qual dimensão ou linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mal. Porém, ele tem os seus princípios ali, né? Ele tem os seus pensamentos, as suas filosofias e suas atitudes que muitas das vezes são questionáveis, né? Tipo, o segredo do Omnitrix, sua primeira aparição, ele não tava nem aí pra destruição do universo, né? Deixe o Omnitrix se autodestruir e levar o universo com ele. Seria o melhor que poderia acontecer. Recomeçar. Então, assim, o Azimuth, ele pode sim ter atitudes questionáveis. A gente pensa, por que ele fez isso? Por que ele não fez aquilo? Então, ele pode simplesmente fazer uma hélice que seja mais funcional do que uma que um mecamorfo galvânico faria, né? Porque, vamos lá, os mecamorfos galvânicos Ultra T, né? Ele pode aprimorar uma tecnologia e transformar numa ultra tecnologia, né? Uma tecnologia bem futurística. Mas, galera, pensa assim, o Azimuth, que é um ser que, novamente, né? Ele criou uma espada que pode manipular as leis fundamentais do universo. Ele criou um dispositivo de alteração de DNA, que é o Omnitrix, que ele contém armazenado dele o DNA de um Sapien Celestial, um ser que beira a onipotência. Um ser que sabe segredos do cosmos. Agora eu vejo o universo como ele é. Somos apenas pó, presos a uma enorme força universal. Universal não, nem mesmo multiversal. Essa
força universal segue eternamente em todas as direções, em todas as realidades. Tem uma inteligência universal, ele é muito mais inteligente que o artrópode, que tem 1 nonilhão de QI. Ele é muito inteligente, mas o Azimuth supera essa inteligência. Então ele poderia muito bem criar uma tecnologia que superasse que os mecamorfos galvânicos em si podem fazer. Então ele não querer usar os mecamorfos para criar uma S, para corrigir o malware, por exemplo, é uma escolha dele. Então é basicamente você pensar isso e nada disso contradiz esse pop-up aqui dos mecamorfos possuírem a tecnologia programada em seu DNA. Você querer criar mais explicação, assim, mais lógica, né, para esse tipo assim, como é que o Azimuth fez isso, né? Querer acrescentar lógica a algo que não precisa de lógica, porque a gente tem que lembrar que é ficção, entendeu? Então eles têm uma liberdade criativa de, por exemplo, o Eco Supremo ele usar o som no espaço. Eles podem ter uma liberdade criativa para dentro do universo da série do Ben 10 isso fazer sentido, entendeu? Então o Azimuth também dentro do universo da série pode fazer sentido ele criar um DNA infinito para que os mecamorphs possam se transformar em todas as tecnologias, entendeu? Mas isso tudo significa que os mecamorphs eles podem sim se transformar em tecnologias muito poderosas e ainda mais aprimoradas, ainda mais poderosas do que elas já são, como uma bomba relógio com lança-piano, como um Aniquilarg. Apesar que o Ultra T poderia sim fazer isso, né? A gente sabe que o Ultra T já mostrou no curta do Briga da Estrada que ele pode transformar uma tecnologia em outra. Ele se incrementou na Lata Velha e da Lata Velha ele se transformou num tanque e depois do tanque se transformou em um robozão. Também fez isso com o carro do Kevin Omniverse. Então os mecamorphs podem fazer isso, né? Ele pode simplesmente incrementar em uma torradeira e se transformar em outra tecnologia, se transformar numa bomba relógio com lança-piano, incrementar num aparelho de academia e transformar num canhão de Tachyon. Mas e o Omnitrix? O Omnitrix também é uma tecnologia alienígena, né? Que em tese também estaria aí dentro da programação dos mecamorphs. Mas aí o Derek J. White ele falou que os mecamorphs não podem aprimorar o Omnitrix. Porém, isso aí também é uma informação que tá errada. Por quê? Por causa que foi mostrado na série, por exemplo, o pai do Azimuth usando a armadura Retaliator, ele conseguiu incrementar no Omnitrix. Então isso aí já é uma coisa que tá se contradizendo. E outra que o Derek, ele falou que ele acha que os mecamorphs eles não podem incrementar no Omnitrix. Mas não faz sentido justamente também por causa desse pop-up, entendeu? Se os mecamorphs eles podem se transformar em qualquer tecnologia, tá programado dentro do DNA deles, o Omnitrix tá envolvido aí também, entendeu? Então o Ben nunca usou o Ultra D pra se transformar no Omnitrix, é simplesmente porque ele nunca pensou em fazer isso. Do mesmo jeito que ele nunca pensou em usar a massa cinzenta pra desbloquear o controle mestre, diferente do filho dele, né, o Kenny, que pensou em fazer isso, entendeu? Então, assim, galera, pra finalizar esse assunto em si, pop-ups, como eu falei no início do vídeo, são informações canônicas e verdadeiras, são fatos. Você só pode desconsiderar um pop-up se ele sofreu um retcon, por exemplo, ou alguma coisa que mostra que ele tá errado, que ele sofreu alteração e ele não pode mais ser contado como um fato. Que é, por exemplo, os amuletos de Bezel. Tipo, Bezel, no clássico, né, os pop-ups falavam que Bezel era uma sociedade, uma civilização. Porque aí o universo é mostrado que o Bezel, na verdade, é uma pessoa. Então, sim, sofreu um retcon, aqueles pop-up lá que falava que Bezel era uma civilização, não são mais fatos. Entendeu? Então, como esse pop-up aí dos mecamorphs terem na sua programação todas as tecnologias alienígenas, contando presente, passado, futuro, possuem um mapa em sua programação, poderem se transformar nelas, assim, poderem aprimorar, é um fato. Isso tudo faz com que o Ultra T seja aí um dos aliens mais poderosos de Ben 10. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!